aqui. Abra a sua Bíblia na primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 1. Não, desculpa. Primeira carta de João, capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3. Fica lá no finalzinho da Bíblia, não é o Evangelho, é a carta. Capítulo 3, vamos ler os versos 2 e 3. Primeira carta de João, capítulo 3, versos 2 e 3. Diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo o que tem essa esperança nele, purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Vamos ler juntos? 1, 2 e... Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo o que tem essa esperança nele, purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pelo Teu amor, pela Tua graça. Que o Senhor, ó Deus, fale conosco nessa noite. Precisamos de Ti, precisamos do Teu Espírito, precisamos que o Senhor nos alimente, ó Deus. Então, não permita que eu atrapalhe aquilo que o Senhor quer falar ao Teu povo, à Tua igreja. Que eles sejam, ó Deus, transformados pelo poder da Tua palavra, exortados, animados, fortalecidos, Senhor, pela Tua palavra. Então, ó Deus, que o Senhor fale apesar de mim, eu peço, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, querido. Hoje eu vou começar com uma pergunta e você precisa responder. Geralmente o pregador faz perguntas que não é para ninguém responder, né? Hoje eu vou fazer uma pergunta que é para você responder. Levanta a mão. Quem é santo aqui? Só eu? Quem é santo aqui? Amém, amém. Isso vai mudar. Calma, calma. Quase ninguém levantou a mão. É uma pergunta assim, é uma pergunta contundente, desafiadora, né? Mas por quê? Porque nós temos um conceito de santidade do que é ser santo um pouco equivocado, e hoje nós vamos trabalhar um pouco esse conceito, essa ideia de santidade. Eu acredito que muitos de vocês não levantou a mão, a maioria não levantou a mão. Por quê? Porque acredita que ser santo é ser perfeito. Acredita que ser santo é ter um padrão de vida espiritual muito superior do que nós temos hoje. Então, acredito que todo mundo fica receoso de uma pergunta como essa: quem é santo? Aí a pessoa levanta a mão e a outra fala: santo. Né? Fica logo com medo, achando que não posso dizer que eu sou santo, porque se eu disser que eu sou santo, eu estou dizendo que eu sou melhor do que eu realmente sou. Então, é normal nós termos esse temor de afirmarmos que somos santos. Mas hoje nós vamos ver que ser santo faz parte da nossa identidade em Cristo. Então, seguindo na nossa série a respeito da nossa nova identidade em Cristo, hoje nós vamos falar sobre santidade, sobre ser santo. No primeiro sermão dessa série, nós vimos que nós somos uma criação totalmente nova. Nós vimos que somos novas criaturas refeitas em Cristo. E essa nova criatura, na seguinte mensagem, nós vimos que essa nova criatura, ela é perdoada, ela é redimida e ela é selada pelo Espírito Santo.
Na semana seguinte, que foi domingo passado, nós falamos sobre a nossa adoção, como nós deixamos de ser escravos do pecado para sermos filhos de Deus. Então, essa nossa nova identidade, que começa lá na nossa reconciliação com Deus, uma obra feita por Ele, através do seu Filho na cruz, essa nova criatura vem tendo atributos, vem tendo benefícios concedidos por essa nova identidade. Então, nós já vimos que, além de sermos nova criatura, nós somos perdoados, redimidos, selados com o Espírito Santo e adotados na família de Deus, como filho de Deus. No texto de hoje, João começa: amados, agora somos filhos de Deus. E aí você pode estar pensando, mas Guilherme, não foi semana passada que nós falamos sobre ser filhos de Deus? Por que esse texto está falando de filhos de Deus? Sim. Embora não esteja explícito nesse texto que nós lemos hoje, esse texto está falando sobre santidade, que é um outro aspecto da nossa identidade. Quando nós lemos o texto de Efésios, nós vimos, não precisa abrir, eu vou ler para você, no verso 4 do capítulo 1, quando nós falamos do texto de Efésios, nós vimos que estava escrito: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E eu falei que nós íamos tratar desse assunto em outro momento, e esse é o momento. Em Colossenses também, se nós olharmos, Paulo escrevendo aos Colossenses, ele também vai falar a respeito disso. Colossenses capítulo 1, verso 22, ele diz: agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, faz parte do propósito de Deus, quando nos deu uma nova identidade, quando nos fez novas criaturas, faz parte do processo, do projeto e do propósito dele, que nós sejamos santos e irrepreensíveis diante dele. Está no pacote. Então, nessa carta, João, olha, nada a ver. João está tratando aqui com os seus liderados, ele está tratando aqui de um assunto sério, que era uma maneira deles identificarem os falsos mestres. Nós já tivemos aqui nas quartas-feiras um estudo sobre as cartas de João, e nós vimos que a primeira carta de João, ele está tratando disso, ele está trazendo alguns filtros para que a igreja pudesse saber quem é verdadeiro mestre e quem é falso mestre. Então, ao longo da carta, ele vai trabalhar esses três filtros, que são a verdade, que são a obediência e o amor. Então, ao longo de toda a carta, ele vai revezar entre esses temas para dizer que um verdadeiro mestre sempre vai falar a verdade, ele vai ter uma doutrina correta. Um verdadeiro mestre, ele vai ter uma vida de santidade, porque ele é obediente à palavra de Deus, e um verdadeiro mestre ama, como Jesus amou, então ele também está impregnado do amor de Deus. Então, são esses três filtros que João está tratando aqui: verdade, obediência e amor. E quando falamos de obediência, por obediência nós podemos entender que ele está falando de santidade. Porque obedecer a Deus, estar de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua vontade e de acordo com os seus preceitos, é santidade. Mas não é apenas isso. Nesses dois versículos que nós estamos analisando hoje, João está falando de santidade, mas nós vamos ver que existem três tipos de santidade reveladas aqui. Três aspectos da santidade, três tempos da santidade. Você pode tratar como três tipos de santidade, ou como três aspectos de santidade, ou como três momentos de santidade, mas estão explícitos aqui nesse texto e nós vamos, aos pouquinhos, entendê-los. O primeiro tipo de santidade que ele está falando aqui é a santidade posicional. O que é isso? Quer dizer que essa santidade não tem a ver com o nosso comportamento, tem a ver com quem nos colocou nessa posição. Então, fomos colocados numa posição de santidade.
O segundo tipo de santidade é a santidade progressiva. E o terceiro tipo é a santidade final ou definitiva. Então, se você está anotando, são esses três tipos: santidade posicional, santidade progressiva e santidade final. A santidade posicional aponta para o passado. A santidade progressiva é o nosso presente. E a santidade final aponta para o futuro. Então, preste bastante atenção, que hoje nós pretendemos sair daqui entendendo esses três tipos de santidade. Mas, primeiro, para que possamos compreender esse tipo de santidade, precisamos saber o que é ser santo. O que é ser santo? As palavras que são traduzidas, tanto do hebraico quanto do grego, que são traduzidas como santo nas Escrituras, elas apontam para a ideia de separação, para a ideia de consagração, ou ideia de dedicação. Quando falo dedicação, a gente não pode confundir, porque dedicação, você pode pensar, dedicação é uma pessoa que é dedicada a outra, né, ou dedicada, que se ajuda a outra pessoa. Não, dedicação tem a ver com dedicatória. Já viu quando você ganha um livro, e nesse livro tem uma dedicatória? Você pega lá o livro, esse livro é para minha mãe, meu pai, que me ajudaram ao longo da vida. Então, ele fez uma dedicatória naquele livro, quer dizer que aquele livro foi dedicado aos seus pais. Então, o livro foi separado, foi consagrado aos seus pais. Então, quando eu falo de dedicação, essa é a ideia. Então, ser santo é mais do que uma condição moral. Ser santo é uma posição, é uma realidade relacional. Ser santo é ser separado, é ser consagrado ou ser dedicado. Quem é santo é separado para Deus. Quem é santo é consagrado ao Senhor. Quem é santo é dedicado a Ele, é entregue a Ele como uma dedicatória. Por isso que a Bíblia fala de Israel como sendo nação santa. Nós que conhecemos bem a história de Israel, podemos dizer que é por causa da moralidade de Israel que eles são santos? Quem está vindo às quartas-feiras já viu o tamanho da degradação moral que Jeremias está enfrentando no seu livro. Então, desde quando eles saíram do Egito, nós já vimos que eles não são um padrão, né? Deus diz que eles são um povo de dura cerviz, mas isso não muda o fato de que Deus diz que eles são uma nação santa. Por quê? Porque foi um povo que Deus separou para ser seu. Então, eles eram um povo separado por Deus. Por isso era santo, porque Deus separou eles. E santo é ser separado. Então, Israel era santo não pelas suas qualidades. Israel era santo porque Deus separou para ele. Por exemplo, objetos podem ser santos. Deixa marcado aí, vamos lá em Êxodo. Êxodo capítulo 30. Êxodo capítulo 30. Vamos ler os versos 26 ao 29. Êxodo, capítulo 30, do 26 ao 29. Com ele você ungirá a tenda do encontro, e está falando aqui do óleo sagrado, tá? Com esse óleo sagrado. Com ele você ungirá a tenda do encontro, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto, com todos os utensílios, e a bacia com o seu suporte. Assim você o quê? Consagrará estas coisas para que sejam o quê? Santíssimas. E tudo que tocar nelas será o quê? Santo. Pode voltar lá para o texto de João. Existe moralidade
num objeto? Podemos dizer que um objeto é moralmente santo? Ele fez alguma coisa de bom? Fez alguma coisa de mal? Não. Então, se até mesmo um objeto pode ser santo, porque simplesmente foi separado, porque foi consagrado, então de maneira posicional, de maneira relacional, porque Deus assim determinou, então aquela coisa é santa. Ser santo, em primeiro lugar, não tem nada a ver com desempenho. Ser santo, em primeiro lugar, não tem nada a ver com performance ou com mérito. Tem a ver com ser separado por Deus. Então, meu irmão e minha irmã, todo aquele que está em Cristo foi declarado santo. Isso não tem a ver com o comportamento, isso não tem a ver com a performance, isso não tem a ver com as virtudes, com os parâmetros, com a moralidade, tem a ver com a sua condição. Está inerente à identidade que nos foi dada em Cristo Jesus. Todo aquele que está em Cristo Jesus foi separado para Deus, pois a sua vida está em Cristo, então é santo. É isso que João está falando aqui no início do verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Então essa condição de filhos de Deus foi dada por Deus, feita por Ele, operada por Ele, de forma que ao sermos feitos filhos de Deus, nós fomos separados do restante da humanidade, separados do restante do mundo. Então essa condição que Deus nos deu por meio de Cristo é uma condição que nos faz ser separados, sermos santos. Da mesma forma que os utensílios no templo foram separados porque foram ungidos por Deus, nós também fomos separados por causa da obra da cruz. Não é mérito nosso, é mérito de Cristo. Não por um desempenho nosso, mas por causa da obra de Cristo. Então, em Cristo, nele, nós somos santos e irrepreensíveis. Você está em Cristo? Então, eu posso perguntar de novo? Quem é santo? Amém. Você é santo porque Deus declarou que você é santo. É algo inerente à sua identidade. Essa santidade, essa condição é de todo cristão. Todos aqueles que estão em Cristo são santos porque foram separados por Deus. Isso é algo que aponta para o nosso passado, porque foi algo que Deus fez por nós lá no passado. Eu falei que a posicional era do passado, que a progressiva era o presente e que a final ou definitiva era do futuro. Nós vamos seguir, não a ordem cronológica, mas nós vamos seguir a ordem que João usa no texto. E o que ele vai falar em seguida? Esse começo, como eu disse, fala da nossa condição de filhos de Deus, onde no passado nós fomos separados por Deus. Amados, agora somos filhos de Deus, então ele vai falar do futuro. Mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Ou seja, se ainda não se manifestou, é porque é algo que está no futuro. João está falando aqui da santidade final ou definitiva. Quando, na consumação de todas as coisas, Jesus voltar em glória, quando ele vier buscar a sua igreja, nós receberemos um corpo glorificado. Nós receberemos um corpo incorruptível. Abra lá em 1 Coríntios, deixe marcado aí, vamos em 1 Coríntios capítulo 15.
1 Coríntios, capítulo 15, vamos ler os versos do 51 ao 57. Primeira Coríntios 15, do 51 ao 57. Aguardando você. 1 Coríntios, capítulo 15, 51 e 57. Diz assim: Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos. Quando ele fala dormiremos, é morrer, tá? Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão como incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista, e agora olha o desafio da palavra, se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, pode voltar lá para João. Nós estamos aguardando o momento da consumação de todas as coisas. Essa consumação nada mais é do que Deus trazendo à realidade aquilo que Ele declarou como verdade de antemão. O que Ele disse que nós somos? Santos. Quando tudo se consumar, nós não seremos apenas santos porque Ele disse, mas nós seremos santos porque Ele nos transformou de maneira definitiva, e nós seremos completamente livres da influência do pecado, da presença do pecado. Nós viveremos a eternidade com Deus sem pecar, completamente livres. Então, o caminho para o qual o Senhor está nos conduzindo é um caminho de santidade definitiva. Na nova Jerusalém, na nova criação, não haverá dor, não haverá morte, não haverá enfermidade, nem lágrimas, nem choro, nada. Por quê? Porque não haverá pecado. E se não haverá pecado, a morte perdeu o quê? O seu aguilhão, e acabou a morte, e viveremos para sempre na presença de Deus. Ele está trazendo a realidade na consumação daquilo que Ele declara no início da caminhada. Quando nós começamos a caminhar com Ele, Ele diz: você é santo, porque você está em Cristo, e o meu filho é santo. E Ele olha para você e Ele enxerga o seu próprio filho. Então você é santo porque Ele declarou a sua santidade. Essa é a santidade posicional, mas você será santo de maneira perfeita e definitiva quando tudo for consumado, e na Nova Jerusalém nós poderemos viver uma vida que nós nem imaginamos como é. Nós não conseguimos imaginar como é uma vida sem pecado. Da mesma forma que um peixe não conseguiria imaginar o que é uma vida sem água, porque ele está completamente cercado e a sua vida está completamente permeada pela água, ele não conseguiria imaginar o que é uma vida sem água. Nós não conseguimos imaginar o que seria uma vida sem pecado. Eu dou o exemplo que quando eu digo para os irmãos que na Nova Jerusalém vai ter trabalho, vários amigos meus ficam, vai ter trabalho no céu? Eu falei, vai, mas por quê? Porque a nossa experiência com o trabalho é uma experiência de um mundo caído. A nossa relação com o trabalho hoje é uma relação de um mundo cheio de pecado, exploração, sofrimento e dor. Então nós associamos o trabalho a algo ruim, não porque o trabalho em si só seja ruim, mas por causa do pecado. Nós não conseguimos imaginar uma sociedade onde nós vamos trabalhar
sem pecado. Então, nós automaticamente associamos o trabalho a algo ruim, mas não se esqueça que o trabalho foi criado por Deus antes da queda. Então, trabalho não é mal por si só. O problema não é o trabalho, o problema é o pecado. Então, nós estamos sendo conduzidos por Deus para uma vida livre do pecado, onde a santidade deixará de ser apenas posicional e se tornará uma santidade de fato, definitiva na nossa vida. Então, no passado, nós somos declarados santos por um ato de Deus. No futuro, nós seremos totalmente santos e sem pecados, como resultado do que Deus fez no passado. E o meio, Guilherme? O que tem no meio disso tudo? O que há aí no meio? Busca por santidade em todo o tempo, porque estamos na santidade progressiva. E aí é quando João vai dizer, olha, verso 3, e todo o que tem essa esperança nele, que esperança? Esperança de ser semelhante a ele. Essa é a esperança. Todos que têm a esperança de ser semelhante a ele, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Então, aqueles que foram declarados santos, e aqueles que receberam a promessa de, na consumação, serem tornados completamente santos, esses vivem uma vida que busca essa santidade com toda a sua força, com toda a sua energia. Deus estabeleceu o fundamento e a esperança que vão nos alimentar na nossa luta diária contra o pecado, na nossa luta diária contra a nossa carne, na nossa luta diária para sermos santos e vivermos uma vida santa. Se olharmos para trás, nós vamos nos alimentar do fato de que Deus, na sua graça, no seu amor, na sua misericórdia, nos declarou santos. Se olharmos para frente, nós temos a esperança de que esse mundo vai se consumar e nós seremos completamente livres de todas as dores, de todas as tentações que nos assediam hoje. Então, aqui, nesse momento que nós estamos vivendo, nessa luta diária para vivermos uma vida santa, se você está cansado, se você está desanimado, se você está perdendo as forças na luta contra a sua carne, contra o pecado, olhe para o passado e olhe para o futuro. Veja o que Deus já fez por você e contemple aquilo que Ele fará por você. Então você vai encontrar forças para lutar. Ele santificou a gente em Cristo. E Ele nos glorificará na volta de Cristo. E por essa razão, nós vamos lutar todos os dias para vivermos de maneira santa hoje, sabendo aquilo que Ele fez e aquilo que Ele fará. Muitos anos atrás, lá na Nova Vida de Cabo Frio, foi onde eu conheci o pastor Gilson, um pastor chamado Ivênio dos Santos foi pregar lá. E ele fez uma ilustração que marcou minha vida para sempre. Tem aqui. Obrigado. Mas pode botar lá mais. Água nunca é demais, né? Obrigado, meu querido. Essa ilustração que ele fez foi a seguinte. Ele disse que um tigre, ele não é carnívoro porque come carne. Ele disse que o tigre come carne porque é carnívoro. Perceberam a sutileza da diferença? O tigre não é carnívoro porque come a carne. Ele come a carne porque ele é carnívoro. A ação dele é consequência de quem ele é. Não o contrário. Nós não somos aquilo que fazemos. Nós fazemos o que fazemos porque somos quem somos. Ficou claro? Então, da mesma forma que um tigre não come carne, não é carnívoro porque come carne, nós também não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Então, as nossas ações apenas revelam quem nós somos.
As nossas atitudes apenas são uma consequência de quem nós somos. Então, de acordo com a palavra de Deus, a nossa identidade não é resultado daquilo que nós fazemos. A nossa identidade é responsável por aquilo que nós fazemos. Então, não são as nossas ações que dizem quem nós somos. Quem nós somos é que determina as nossas ações. Por isso que Deus primeiro muda quem nós somos. Deus primeiro age aonde? No nosso coração. Deus primeiro vem e muda a nossa natureza. Deus primeiro vem e nos faz novas criaturas. Por quê? Porque se não fôssemos feitos novas criaturas, não haveria novas atitudes. Não haveria novas ações, porque os nossos pecados não dizem quem nós somos. Nosso ser é que determina as nossas atitudes. Então, para continuar com a ilustração do tigre, o tigre, ele nasce com garras, ele nasce com presas. Já viu o tamanho do dente de um tigre? Ele nasce com presas, ele nasce com faro, ele nasce com força física, com agilidade e com instintos de um predador carnívoro. Ele está completamente equipado para fazer aquilo que é a consequência de quem ele é. Agora imagine que Deus vem e tira o coração de tigre e coloca no tigre um coração de cordeiro. Colocou no tigre lá um coração de cordeiro. Instalou-se o conflito. Instalou-se dentro do tigre um conflito. Porque quando a Bíblia fala de coração, ela está falando de todo o cerne da sua vontade. Então Deus colocou dentro de um tigre o coração de um cordeiro. As garras desapareceram. As presas, o faro, os instintos. Mas instala-se no tigre uma luta. Instala-se por quê? Porque, embora ele tenha toda esse equipamento de carnívoro, embora ele tenha toda essa capacidade de carnívoro, o seu cerne, o seu coração foi trocado. Ele não tem mais satisfação em ser um carnívoro. Então, o cheiro de sangue ainda vai mexer com os sentidos dele. O movimento da presa ainda vai mexer com os sentidos dele. Mas o coração dele vai dizer: não é para você fazer isso. Você não é mais um tigre, você agora é um cordeiro. Até um dia que Deus vem e fala: chega desse corpo de tigre, toma agora um corpo de cordeiro. E acaba o conflito. Então, nessa ilustração, quando Deus tira o coração do tigre e bota nele o coração do cordeiro, nós temos a santidade posicional. Deus mudou a realidade dele, ele fez isso. Mudou a realidade do tigre. Mas o tigre ainda vive em conflito e ele precisa então buscar, ao longo dessa sua caminhada, lutar contra os seus instintos, lutar contra todo aquele equipamento que ele tem para ser um predador, para poder viver uma vida santa, na expectativa de que um dia Deus vai tirar ele daquele corpo de tigre e vai colocar ele no corpo de cordeiro. Então nós temos aí santidade posicional, santidade progressiva e temos santidade final. Deus está fazendo isso com cada um de nós. Nós ainda habitamos num corpo de pecado. Paulo vai dizer isso em Romanos, disse isso na carta aos Coríntios. Mas Deus mudou seu coração. Você é santo. Você será santificado completamente no futuro.
Então encontre nessas verdades a força necessária para lutar contra os seus instintos hoje. Porque haverá o dia e chegará o dia em que nós seremos livres desse corpo de pecado e receberemos um corpo glorificado, e aí vamos dar plenitude ao coração que Ele já nos deu. Precisamos avançar nisso. Quais são as aplicações, então, dessas verdades que nós aprendemos aqui nesse texto de João a respeito de santidade? Separei 4 aplicações. Primeiro, a mais óbvia: santidade é coisa de santo. Nós não podemos esperar nem exigir santidade de quem não é santo. Quem é santo? Quem está em Cristo Jesus. Nós hoje como igreja, a igreja hoje como expressão, né, na população, como expressão na sociedade, espera, deseja, exige que as pessoas sejam santas, quando elas não têm essa capacidade. Eu não posso exigir que o mundo seja santo, não importa quantos deputados eu tenha e quantas leis eu consiga fazer passar no Congresso, porque se lei fosse suficiente para mudar a vida das pessoas, a lei de Moisés tinha funcionado, gente. Nós estamos tentando, como igreja hoje, refazer um movimento legislativo para que a nação seja santa. Ela não será. Só haverá santidade quando houver transformação no coração, quando Deus agir. Então nós não podemos exigir santidade de quem quer que seja, se essa pessoa não estiver em Cristo. Nunca espere santidade de quem não está em Cristo. Ah, Guilherme, mas eu conheço um montão de gente que não é crente, mas é bom. Graças a Deus. Deus opera a sua graça nesse mundo de maneira ampla. Porque se assim não fosse, se Deus não atuasse com a sua graça sobre justos e injustos, se Ele não atuasse com a sua graça sobre aqueles que são santos e aqueles que não são, o mundo seria o caos. Porque os seres humanos seriam tão maus quanto eles poderiam ser, em potencial. A verdade é que eu e você, e todo ser humano nessa face da terra, tem potencial para ser 10 vezes pior do que Hitler. Só não somos por causa da graça de Deus. Deus opera a sua graça para que esse mundo funcione de maneira minimamente funcional, porque senão o seu povo não sobreviveria. O mal iria consumir todas as coisas. Então, santidade é coisa de gente santa. E todo aquele que está em Cristo é santo. Mas quem não está em Cristo não é santo. É um tigre com coração de tigre. Ele não vai abandonar os seus instintos, não vai abandonar o seu comportamento, não tem nenhum conflito instalado nele. Ele vive como tem que ser, porque ele é aquilo. Então, todo ser humano nesse mundo que não está em Cristo tem o potencial para fazer o mal e para pecar. Não há nenhum movimento que a igreja possa fazer além da evangelização para mudar isso. Quer mudar o mundo? Pregue o evangelho. Quer transformar a realidade do Jardim Alvorada? Pregue o evangelho. Quer mudar o destino do Rio de Janeiro? Pregue o evangelho. É isso, meus irmãos. Santidade é coisa de santo. Segunda coisa, você é santo, porque Deus disse que todo aquele que está em Cristo é nova criatura, perdoada, redimida, selada, adotada e santa. Então, todas as vezes que alguém perguntar se você é santo, pode dizer sem medo, porque isso não é mérito seu, não é mérito meu. Quando eu levanto a minha mão para dizer, eu sou santo, não é porque eu sou melhor, não é porque o meu desempenho é melhor, não é porque eu sou o cara santão que passa por cima do pecado e não peca, não.
Eu sou santo porque meu Deus, na sua graça e na sua misericórdia, mudou a minha sorte, mudou o meu destino, mudou o meu coração. Então você é santo, você é santa, porque o seu Deus, na sua graça e na sua misericórdia, mudou o seu coração. Ah, Guilherme, mas eu ainda tenho garras, eu ainda tenho presas. Temos. Estamos lutando, porque vamos para o segundo ponto. Nós temos uma guerra, então, instalada em nós. Gálatas 5,16 vai dizer que o espírito milita contra a carne milita contra o espírito, porque são inimigos entre si. Quando Deus mudou o nosso coração e nós permanecemos nesse corpo, instalou-se a guerra. E meu irmão e minha irmã, essa guerra que está dentro de nós, demonstra que nós realmente estamos em Cristo. Porque quem não está em Cristo não tem conflito. Quem está em Cristo não está pensando se come ou não come a carne. Ele vai lá e come a carne. Quem está em Cristo está lutando para não comer a carne. Então essa luta já é uma demonstração, mesmo que em determinados momentos nós sejamos vencidos pela nossa carne, mesmo que em determinados momentos nós sejamos vencidos pelos nossos instintos, mas ainda assim nós estamos sendo transformados de glória em glória. E a cada momento e a cada tempo nós seremos menos e menos surpreendidos pela nossa carne, e nós seremos menos e menos parecidos com o mundo e mais parecidos com Cristo, porque essa santificação é um progresso, é progressiva. Então não desanime quando você cai, não desanime quando você erra, não desanime quando em alguns momentos você perde essa luta da carne contra o espírito. Levante-se e saiba, você é santo. E recomece a luta. Recomece da onde parou, levanta, sacode a poeira e vai. Continua seguindo direto para o alvo, que é Jesus. Quarta coisa. Tenha a certeza, meu irmão e minha irmã, essa guerra vai acabar. Essa guerra vai terminar. Nós continuamos lutando porque nós sabemos que o nosso Senhor virá. E nós seremos completamente livres. E nós nunca mais vamos ouvir falar de pecado. Nós viveremos numa sociedade onde nós estaremos unidos sem medo, sem desconfiança, sem violência, sem dor, onde nós não vamos mais nos machucar, nós não vamos mais nos ofender, nós não vamos mais competir, nós vamos viver em total cooperação, amor, harmonia, junto com o nosso Deus. Isso vai acontecer. Porque Ele prometeu que iria acontecer, e tudo que Ele disse que faria até hoje, Ele fez. Então podemos ter certeza que aquilo que ainda aguardamos que vai acontecer, vai acontecer. Então descanse na sua condição de nova criatura em Cristo. A sua nova identidade em Cristo inclui santidade. Busque viver de acordo com essa santidade. Amém? Senhor, muito obrigado, Deus. São presentes maravilhosos que o Senhor nos concedeu, na medida em que nos alcançou, mudou a nossa sorte, mudou o nosso coração, nos fez novas criaturas. Obrigado, Senhor, porque a cada mensagem, a cada abordagem da Tua palavra, nós somos lembrados de todos os benefícios que o Senhor conquistou para nós. Nenhum deles é fruto do nosso trabalho, nenhum deles é resultado do nosso desempenho. Nada que o Senhor nos deu veio por esforço nosso. E muito obrigado por isso, Deus. Porque se dependesse 1 milímetro da nossa vontade, nós não teríamos
nada. O Senhor é tão bom, o Senhor é tão gracioso, está tão comprometido com o seu propósito de ter um relacionamento conosco, que o Senhor fez tudo o que é necessário para que nós possamos estar na tua presença. Muito obrigado por isso, Deus. Obrigado por nos declarar santos, nos colocar em posição de santidade. Obrigado, Senhor, por trocar o nosso coração e nos colocar em guerra contra a nossa carne, contra o nosso pecado. E obrigado, Senhor, pela certeza de que essa guerra terá um fim e nós seremos vitoriosos, não porque somos bons, mas porque o Senhor é fiel, porque o Senhor prometeu e o Senhor fará. Obrigado, Deus, que essa palavra nos alimente, que essa palavra nos fortaleça, que essa palavra nos faça andar em novidade de vida, confiantes do nosso passado, esperançosos do nosso futuro e lutando hoje, todos os dias, para vivermos uma vida santa diante de Ti. Muito obrigado por tudo, Senhor. Te louvamos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, na semana passada, nós não coletamos a oferta missionária, então nós faremos isso hoje. Então, se você tem a sua oferta separada, se você tem o seu aplicativo do banco aberto, pode usar o QR Code. Mas lembre-se dos nossos irmãos que estão em missão, irmãos que estão abrindo mão do seu conforto, da sua vida, para poderem levar o Evangelho, para que mais e mais pessoas possam ser santas, e mais pessoas possam manifestar o caráter de Deus. Eles estão lutando para transformar o mundo, para que o mundo seja um mundo cada dia mais parecido com Cristo. Então lembre-se dele, vamos mantê-los, ajudá-los, socorrê-los nos seus trabalhos. Senhor, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de participarmos daquilo que o Senhor está realizando em lugares tão longe, Senhor. Lugares que não sabemos nem como chegar, ou não temos dinheiro nem para comprar a passagem de avião para lá. Mas o Senhor está nos dando a graça e o privilégio de podermos alcançar o Tibete, alcançar a África, alcançar o Nordeste, alcançar Portugal, a Europa. Ó Deus, tudo porque o Senhor nos concede a graça e o benefício de podermos contribuir para o ministério desses homens e mulheres que decidiram ouvir a Tua voz e o Teu chamado e cumpriram, ó Deus, a Tua palavra de se comprometer em pregar o Teu Evangelho nesses lugares. Muito obrigado, Senhor. Guarda a vida desses homens e mulheres. Protege-os, ó Deus, e livra-os de todo o mal. Que o Senhor possa sustentá-los, não apenas com esses recursos, ó Deus, mas com tudo aquilo que é necessário para que eles levem essa obra adiante. Fortalece-os, anima-os, ó Deus. Envia cada dia mais homens e mulheres que serão salvos através desses ministérios, Senhor, e que o Teu nome seja glorificado através da vida deles. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém.